A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado e bendito na santa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos ler hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 1 ao 16. A cura de um mendigo aleijado. Certo dia, João e Pedro estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando para receber deles alguma coisa. Pedro disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno." Segurando-lo pela mão direita, juntou levantar-se e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se ao mendigo, a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: "Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram por ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram-lhe que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver." Amém, amados? Que gloriosa palavra! Isso deve acontecer também conosco. Pedro foi um exemplo de discípulo que abraçou a visão de realizar a obra de Deus. Esses resultados maravilhosos não foram alcançados apenas por Pedro, o conhecimento e o segredo. Ele foi um dos primeiros ministros a entender a eficiência do evangelismo praticado pelo próprio Jesus. Pedro encontrou um paralítico que costumava ficar sentado próximo à porta do templo, dia após dia. Ele estava ali há muitos anos e representava todos os necessitados, doentes, pecadores que muito tempo têm estado à porta das igrejas sem ter as suas necessidades supridas. Sem dúvida, Pedro já tinha aquele homem em muitas ocasiões. Talvez até lhe tenha dado esmola algumas vezes. Naquele dia, porém, Pedro tinha algo muito mais valioso que uma moeda e muito mais significativo que um olhar de piedade. Pedro conhecia o segredo. Dessa vez, ao passar pelo homem, algo mexeu com o discípulo. Ele percebeu alguma coisa, amados. Virou-se para o paralítico e disse: "Não tenho dinheiro para lhe dar, mas tenho algo para lhe oferecer." Dizendo isso, pegou o homem pela mão, colocou-o em pé. Nessa forma, o paralítico pela mão coloca de pé, e menos lhe tenha dito algo a lhe dar. E é bom que saiba o que é isso, esse algo. A fé que Pedro demonstrou ao curar o paralítico não estava ligada a nenhum tratamento teológico que ele estudará, nem a qualquer ensinamento semelhante. Estava relacionada com a realidade que ele vivenciava no dia do Pentecoste. Pedro estava presente no cenáculo, onde recebeu o dom de línguas, o poder e também o toque e a unção do Todo-Poderoso. Agora Pedro tinha à sua disposição poder e autoridade como nunca antes. Pedro deu uma ordem e o paralítico foi curado. Os líderes religiosos o interromperam, querendo saber como era possível um homem ter sido restaurado pela fé no nome de Jesus, se para eles Jesus estava morto.
Pedro respondeu: ele foi curado pela fé no nome de Jesus, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou. Vocês querem provas de que Jesus é mais do que um mero homem? Querem provas de que ele não está no túmulo, mas vive? Bem, estou dando a vocês a prova. Este aleijado reagiu com fé no nome de Jesus Cristo que está vivo. Agora estava fácil para Pedro dizer ao povo que Jesus era o Filho de Deus. Ele forneceu as provas e milhares de pessoas se converteram e foram incluídas no reino de Deus com resultados deste único milagre. Esse relato, amados, é um exemplo tremendo de alguém que aprendeu o que precisava fazer sobre realizar as obras de Deus. Pedro, ele levou com ele aquele segredo para o templo. Ele satisfez a necessidade do ontem. Toda a comunidade sentiu impacto à obra de Cristo. Tudo isso porque algo aconteceu a Pedro no cenáculo. E ele afirma: em nome de Jesus, se isso aconteceu a Pedro, pode acontecer conosco. Isso pode e deve acontecer conosco. Jesus retornou ao Pai. O trabalho que veio realizar na terra estava terminado. Ele foi vitorioso, então comissionou a sua igreja a fim de que fôssemos seus discípulos, andassem na força do seu poder e tomássemos posse do reino que veio recuperar as mãos de Satanás. Amados irmãos, nós louvamos e agradecemos a Deus por esta maravilhosa palavra que Deus tem deixado como ensino para nós. E deixa essas palavras, irmão, vão refletindo, e Deus tem algo para realizar aí através da sua vida, em nome de Jesus. Amém.